Fala família vascaína, beleza galera? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Léo e esse aqui é o Avante Vasco. Aqui você fica por dentro aí de todas as notícias do nosso Vascão da Gama. Então família, hoje as notícias não são das melhores aí. Vasco aí perdeu pro Internacional com polêmica aí. Mais uma vez fomos garfados aí pelo VAR. E a nossa situação no campeonato está cada vez mais difícil e o time também não esboça reação. Então a gente vai estar falando aí sobre esse jogo ridículo de ontem aí, Vasco Internacional. Fomos aí garfados na mão grande aí, mas também não dá para colocar tudo na conta da arbitragem não, porque o Vasco jogou muito mal novamente. E vamos estar falando aí, o Vasco também, por esse de ter sido garfado aí, né? O Vasco vai estar entrando com um pedido de anulação desse jogo aí. Vamos estar falando sobre isso. Mas antes peço a você, torcedor que vascaíno, que possa dar aquela moral. Mas vou pedir para você se inscrever agora não. Vou pedir para você assistir o vídeo. Se você curtir, aí sim peço que você possa estar se inscrevendo, possa estar dando aquela moral também, ativar o sininho. É muito importante, todos os dias eu trago vídeos novos aí com as notícias do Vascão. E dar aquela moral no vídeo aí que é muito importante, faz com que nosso vídeo seja sugerido aí a mais pessoas, beleza galera? Então vamos começar a falar de Vasco. O jogo de ontem, vamos começar a analisar o jogo de ontem aí, galera. Porra, o Vasco fez um jogo, primeiramente, ridículo. Foi massacrado pelo Internacional até os 10 minutos do primeiro tempo. Quando eles fizeram aquele gol, aí o Vasco começou a jogar porque eles recuaram. O Vasco não conseguia sair do seu campo de defesa, errava passe de 2 metros. O nosso volante, o Bruno Gomes, eu vi ele errando umas 2 ou 3 vezes. Passes daqui e ali ele estava errando. O Léo Gil, o time todo não conseguia sair do campo de defesa. Beleza. O Internacional vai, joga uma bola na área, que é nosso problema. Toda bola na área é impressionante. É gol, é chute de fora, é gol e bola na área. Isso aí é o ponto fraco do Vasco. Mas aí beleza, tomamos aquele gol que portava impedido. Aí já começa a polêmica. Como pode, nessa reta de campeonato, você dar uma desculpa de que a linha do VAR está desalinhado? Porra, tudo bem, eu não quero botar tudo na conta da arbitragem, me entendam bem. O Vasco veio jogando mal, fazendo um campeonato ridículo o ano inteiro. O ano passado e esse ano inteiro. Ridículo, não jogou nada. Beleza. Mas a gente está numa reta de campeonato, numa reta final de campeonato que a gente tem chance de escapar da zona de rebaixamento. Aí você precisa do VAR. O VAR vai e está descalibrado no momento que você precisa dele. Por que contra o Vasco o VAR funciona e a favor do Vasco, que é quando a gente precisa por um benefício nosso, para marcar o impedimento, o VAR não funciona, está desalinhado? Se for pegar na rodada inteira do campeonato, nenhum VAR deu problema, eu acredito. Agora, o do Vasco não. O Vasco tomou um gol impedido, aí não. Aí o VAR está desalinhado, a linha tá desalinhado as linhas. Enfim. E vai ficar por isso mesmo. Depois eu vou entrar na parte que o Vasco vai pedir anulação, mas vai ficar por isso mesmo. E foi um gol que poderia ter mudado a cara do jogo ali, entendeu? Porque o Inter, depois, com aquele ímpeto todo, começou a recuar. O Vasco começou a ir para cima de uma forma mais atabalhoada, mas indo para cima. Não conseguia chegar com perigo no gol do Inter, mas estava atacando. Na verdade, o Vasco não conseguiu chutar no gol no primeiro tempo ali do Inter. E no segundo tempo também acho que deu 5 chutes, mas não acertou nenhum também. Nem sei se o Vasco chutou no gol, na verdade, acertando porque o goleiro fez alguma defesa. Mas poderia ter mudado o jogo, aquele gol ali, se não tivessem dado. Aí teve o lance do pênalti. Eu não entendo. Um lance daquele impedido, o VAR não estava desalinhado, não funciona. Aí no lance de um pênalti que foi claro, teve a carga por trás, o juiz precisa ir lá olhar o VAR. Não entendo, porque contra o Vasco é inacreditável. Mas até então, beleza. Aí o Vasco vai, tem o pênalti, o Cano chuta para fora. Eu também não vou aqui criticar o Cano não, porque é um cara que tem mais de 50% de participação dos gols do Vasco aí, o Cano tem. Então ele tem crédito. Não deveria, não poderia ter perdido aquele gol. Era o gol que nós empataremos a partida e o Vasco estava em cima, talvez conseguisse fazer até virar o jogo. O empate também naquela altura do campeonato não estaria ruim. Agora aqui falando sobre aqui os jogadores, eu queria saber até quando que o Luxemburgo vai insistir no Tales, que
é um jogador a menos que produz cada dia menos, não tenta um drible, não tenta nada. Toda bola que pega ou acaba com a jogada ou perde a bola. Não tá rendendo nada e o Luxemburgo insiste no Tales. Outro, o seu Léo Gil. Eu entendo que o elenco do Vasco é horrível. O time é ruim e o elenco é pior. No modo geral é pior. Não tem peça de reposição. Mas poderia, no mínimo, tentar, sei lá, bota o Catatal ali. Ele botou o Catatal no jogo, mas é de centroavante. O moleque não joga de centroavante. Põe na ponta, pô, pra testar pelo menos. Pra gente ver como é que faz, como é que ele se sai no jogo, né? Enfim, o Tales não vem produzindo nada. Também o Carlinhos entrou aí nesse time aí novamente, não produziu nada. O seu Léo Gil é um caso à parte, não tem condição de estar não é nem de jogar de titular, não tem condição de estar no Vasco. Viralizou um vídeo, eu ia até colocar esse vídeo do Léo Gil aqui, mas eu fiquei com tanta raiva que eu acabei nem querendo. Mas provavelmente vocês vão assistir aí na internet aí o vídeo do segundo gol do Internacional. Eu tô tentando entender até agora o que o seu Léo Gil fez. A minha cabeça tentou me dar algumas explicações de, por exemplo, o cara tá cansado, já é o segundo tempo, eu sei lá, mas não, ele armou o bote, ele foi e chegou na hora de impressionar o cara, ele desiste da jogada e para e fica olhando. Porra, um jogador desse não pode estar nem no Vasco ele pode estar, tá? Nem de gandula ele deveria estar no Vasco. Fica enganando ali, sei lá, a comissão técnica, ou a torcida, que parece ser aquele jogador raçudo, mas não é nada disso. É um jogadorzinho mediano para fraco, e depois do que ele fez aí, de ter desistido daquela jogada, daquele jeito, não acabando aí o contrato, o campeonato, tomando embora logo, não tem condições. Seu Carlinhos, seu Léo Gil, o problema é que aí tira o Léo Gil também e bota o Caio Lopes, mas eu também acho que não está preparado para estar jogando no time profissional. Mas eu ainda colocaria ele assim mesmo para estar jogando aí, que é melhor do que o Léo Gil aí. No mais, o time foi dominado completamente. Não tem muito o que ficar dando nota aí para os jogadores também. Todo mundo fez uma partida ruim. Não tem outra palavra, é ruim. E os outros times que vêm jogar com o Vasco já sabem o que fazer para ganhar do Vasco. É simples. Pega um jogador, bota em cima do Benítez e marca ele, não deixa ele jogar. Acabou o Vasco, não tem mais ninguém para criar uma jogada. Não tem mais ninguém. Pegou um jogador, marcou o Benítez, acabou. Esse é o time do Vasco aí que a gente tem. E queria falar também, eu já ia esquecendo. Vou começar aqui a falar aqui. Eu vi muitas pessoas falando, reclamando do Jorge Salgado, chamando de golpista, que o Vasco está nessa situação por culpa dele. Galera, dá para entender, golpista, um monte de coisa ruim que vocês falaram, eu concordo, dá até para entender. Mas se o Vasco cair para a segunda divisão, ele é o menor culpado dessa situação aí, tá? Ele tem a sua parcela de culpa, porque no Vasco é assim, você, torcedor, você vai lá, vota, você sócio torcedor, você vota, aí a maioria escolheu um candidato, mas se esse candidato não for lá da cúpulazinha deles lá, que já está no poder, eles vão para a justiça, dá um jeito e fazem outra eleição e ganham na justiça, enfim. A culpa do Jorge Salgado é essa, que perdeu a primeira eleição e ficou enrolando aí, ó, teve outra eleição, ficou enrolando na justiça aí esse tempo todo, e o time sente isso aí, e dá declarações dizendo que não tem dinheiro, que não, já pega dinheiro emprestado com um empresário para pagar salário, aí o jogador já fica sem saber se mês que vem recebe ou não, enfim, é complicado. Vem dizendo que vai ser presidente do Vasco, vai trazer mundos e fundos, trazer milhões aqui, milhões ali, só para começar, e chega na hora, não tem nem para pagar os jogadores, tem que pegar com dinheiro com o empresário. Isso ele tem culpa, mas isso é uma parcela mínima de culpa. O maior culpado do Vasco estar nessa situação hoje, é claro que isso vem de anos, mas o maior culpado do Vasco estar nessa situação hoje aí, desses últimos tempos para cá, é o senhor Alexandre Campelo. Que entrou também de uma forma erradíssima na eleição lá que o Júlio Brandt ganhou e teve a votação dos beneméritos, enfim. Ele é o maior culpado disso. Ele conseguiu crescer a dívida do Vasco em um ano em 100 milhões de reais.
E ele com a dívida de 100 milhões de reais, ele conseguiu montar esse time porcaria que tá aí, que pode ser rebaixado pela 4ª vez. Aumentando a dívida em 100 milhões, ele conseguiu montar esse time aí, ó. Com Carlinhos, com Léo Gil. Esse é o time que conseguiu montar. Com o Erle, que já tá lá há um tempão. É esse o time do Vasco que conseguiu montar. Com o Neto Borges. Esses são os reforços que a gente tem aí pra temporada. Não tem time que se mantenha na Série A. O Vasco não merece isso, cara. Não merece. É inadmissível. O Vasco não consegue montar um time que preste, não consegue montar um time bom. O Vasco não tem mais respeito. A única coisa que o Vasco tem ainda é o carinho e o amor do torcedor, que é isso que faz o Vasco estar vivo até hoje. Tá? Porque o Vasco não tem mais respeito da mídia, o Vasco não tem mais respeito de comissão de arbitragem, da CBF. O Vasco não tem respeito de ninguém respeita mais o Vasco. Se fosse em outros tempos, ia dar um jeito, ia fazer alguma coisa aí, mas esses absurdos que vem acontecendo com o Vasco aí, e esse lance do Inter, o lance contra o Benítez, o cara pisou no Benítez e não foi nada. Isso aí, fosse em outros tempos, eu aposto que isso não teria ficado por isso mesmo como vai ficar. É complicado, cara. É complicado falar do Vasco aí. Mais um rebaixamento à porta. Com essa derrota aí, o Vasco tem agora com 70% de chance de estar caindo para a 2ª divisão. Tava com 53%, foi para 70%. E é difícil reverter essa situação, velho. É difícil porque o Vasco o time não consegue mostrar um futebol convincente que você pensa assim, porra, hoje jogou bem. Caraca, na próxima partida a gente ganha, ou a gente empatou, a gente pode ganhar a próxima, não. É queda livre, velho. O time não consegue render nada. Para ser mais justo, esse jogo o Vasco foi melhor que contra o Fortaleza, que foi um pouco mais organizado. Mas o que adianta? Quando um time pressiona um pouco, igual o Internacional pressionando nos 10 minutos, o Vasco fica coado lá atrás, não consegue sair, porque não tem bons jogadores. O problema do Vasco é técnico, é um problema crônico, é técnico, não consegue arrumar bons jogadores. Fica dependendo de 2 jogadores, Benítez e Cano. Se marcar o Benítez, acabou, a bola não chega no Cano, o Cano não faz nada. O Cano acho que só chutou uma bola que foi o pênalti e uma bola durante o jogo lá. Acho que foi só isso que ele fez, não fez mais nada, porque não chega a bola no cara. E é um cara que se chegar a bola nele, ele marca. Mas não chega, fazer o quê? Paciência. É esse time que a gente tem aí. Goleiro mediano, laterais medianos, enfim, não tem muito o que tá falando mais do time do Vasco aí não. Agora a gente 10 anos sem ganhar do Corinthians, lá na casa deles. Será que agora, a gente com esse time horroroso, Corinthians querendo Libertadores, a gente vai lá e vai ganhar dentro da casa do Corinthians? É a única solução que tem, porque se a gente não ganhar do Corinthians lá dentro, mesmo estando 10 anos sem ganhar deles, a gente já pode ser rebaixado na próxima rodada mesmo, se caso o Bahia ganhe do Fortaleza. Essa é a realidade do Vasco. O Vasco pode ser rebaixado na próxima rodada, caso perca pro Corinthians e o Bahia ganhe. O rebaixamento tá logo aí na porta. E os caras ficam brigando aí, ó. Brigando. É justiça, é processo. E eles não estão nem aí. E tem coragem de dizer que ama o Vasco. Agora mudando aqui de assunto rapidinho, falando sobre essa ação. Ontem, na hora do intervalo lá mesmo, já após o final do jogo, o Vasco já entrou com um ofício aí já na CBF pedindo a anulação desse jogo do Vasco Internacional e alegando que houve problema no VAR. Assim, galera, isso aí o Jorge Salgado tá fazendo para dar uma acalmada assim, não é uma acalmada, mas é para dar uma resposta à torcida. Ó, eu tô aqui, eu vou fazer isso, tá? Vou brigar pelo Vasco, mas a gente sabe que isso não vai adiantar de nada. Acabou, já era. Era para ter resolvido ali no campo. Não resolveu. E quem assistiu o jogo viu o Vanderlei falando eu não sei nem se foi desse lance, mas ele estava falando assim com o árbitro. Depois que acabar o jogo, não importa, já era. Depois que acabar o jogo, já era. Entendeu? Isso ali tem que ser resolvido na hora, no jogo. Agora acabou o jogo, vai lá para CBF. Ah, não, realmente houve um erro aqui, o VAR estava descalibrado, mas a gente não vai poder fazer nada. Passou já. Igual o lance do Benítez, pô. O cara pisa na coxa do Benítez, tem mais de 30 câmeras no campo, o VAR com certeza viu aquilo, que foi um lance de agressão para expulsão, não chamou o juiz para ir lá olhar,
e ficou por isso mesmo. Aí foram para a CBF, não, realmente, tá, houve um erro, não sei o quê, o que adianta? E aí? Os 3 pontos, cadê? Vai voltar? Vai voltar o jogo? Não vai, pô. O Campeonato Brasileiro tá acabando, vai acabar dia 25 agora. E dia 3 ou dia 4 aí já começa o estadual. Você acha que eles vão ter tempo de estar colocando algum jogo? Vai querer colocar algum jogo? Anular esse jogo para colocar mais lá para frente? Não vai, pô. O Inter tá brigando aí pelo o Campeonato Brasileiro. Eles jamais vão fazer isso aí, tá? Então, essa é a situação do nosso Vasco aí hoje, galera. Infelizmente, a gente não tem mais respeito de mídia, da CBF, a gente não tem mais respeito de ninguém. O que move o Vasco hoje ainda somos você, que tem um amor imenso pelo Vasco. É por isso que ele ainda está de pé hoje, tá? Meio diante de um próximo rebaixamento aí. A única coisa que o Vasco tem hoje ainda somos nós, torcedor, o maior patrimônio do clube, tá? Se não fosse isso, a gente já era uma Portuguesa, já era um Botafogo, não, mas um Botafogo aí também que tá ruim pra caramba. Já era uma Portuguesa da vida aí. Beleza, galera? Fica aí minha indignação, meu lamento aí por essa situação do Vasco e do jeito que a gente está sendo tratado aí pela mídia, pela comissão de arbitragem, por todo mundo. Agora é esperar o seu Leonardo Garcia aí para ver o que ele vai falar. Qual é a explicação dessa vez sobre o VAR aí. Porque, segundo ele, o VAR veio para acabar com a justiça no futebol. E pelo que a gente viu, a justiça continua e continua a torta e a direito aí. Beleza, galera? É isso aí que eu tenho para estar trazendo para vocês hoje. Abraço, saudações vascaínas.